Olá, estamos de volta aqui com nossa leitura, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Vamos para o verso 16, correspondente à plataforma Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Estamos falando sobre o problema da solidão, como nós nos sentimos sozinhos, mas esse sentimento de solidão, ele não deve acontecer para aquelas pessoas que têm Deus vivo no coração. E como é que Deus está vivo em nosso coração? Quando a gente atua em consciência de Deus, atua em consciência com Deus, conjuntamente com Deus. E isso, esse serviço a Deus, a Krishna, na filosofia Bhakti, a filosofia do yoga, da devoção, Vedanta, que nos leva ao conhecimento de Deus, de Krishna, na filosofia Bhakti Vedanta, o serviço devocional é ativar esse Deus ativo no nosso coração. Por quê? Porque Deus já está nos nossos corações. Ele é a grande alma na pequena alma, é o Paramatma. E esse Paramatma, ele observa, testemunha, controla, permite e desfruta. E quando nós estamos em conexão, integrado e entregue a essa conexão, a gente vai se conectar, vai integrar conexão, integração e comunicação com Deus, com Krishna. Então, não tem como, nesse processo, a gente se sentir solitários, quando a gente coloca ação em consciência de Krishna, serviço devocional ativo, diariamente, ininterrupto. Não é um dia sim e 8 não, mas todos os dias, hoje, amanhã e depois. Então, a solidão, né? Tem uma música de Alceu Valença, né? Nordestino, pernambucano, e ele diz que a solidão é fera, a solidão devora. E aí ele continua dizendo que ela é prima irmã do tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, batendo no compasso do nosso coração. Então, por que ela é fera? Porque ela, a solidão, ela vai corroendo a nossa vida, fazendo com que a gente se sinta só. A mente contribui para que a gente se sinta mais só. E ela devora esses pensamentos, né? E faz com que realmente você se sinta só mesmo. E aí você entra na plataforma do vitimismo, você entra na plataforma da lamentação, que isso é modo da ignorância. Então, a solidão, ela é fera, ela devora. Ela é prima irmã do tempo. Por quê? Porque o próprio tempo, Mahakala, foi criado pelo Senhor Krishna, foi criado pelo Senhor dos Senhores, o Senhor que criou o tempo, e que nós olhamos para o relógio e acompanhamos esse tempo diariamente, e olhamos para o calendário, para as datas, para os meses, para o ano. E o que isso tudo tem a ver com a solidão? Por quê? Porque você vai perdendo tempo, desperdiçando seu tempo, achando que você é só, que você não tem ninguém, que você não tem Deus, que você isso, você aquilo outro. Na realidade, Deus está presente nas nossas vidas. Nós é que não percebemos, nós é que não entendemos, nós é que não permitimos esse Deus atuar em nossas vidas, através da nossa intuição. E a gente, com o estudo das Escrituras Sagradas, nós vamos fazendo essa separação daquilo que Deus fala na intuição, do que a mente fala nessa destruição do pensar, sentir e agir. Eu digo destruição por quê? Porque quando a gente escuta a gente vai ouvir a mente, e a mente ela não vai levar você para um bom lugar se você não tiver com esse Deus ativo no seu coração. Quando você não tiver com esse o Krishnaizar a sua vida, ou seja, colocar Deus na sua vida, Krishna na sua vida 24 horas e nunca esquecer dele, confiar plenamente nele e nunca duvidar da misericórdia dele nas nossas vidas, porque a gente não confia, e a gente duvida, a gente se preocupa, e por a gente se preocupar, a gente acha que Deus ele não tem potência para nos dar a cada um segundo vossas obras, como diz Jesus. Então, a solidão é falta de Deus ativo no coração.
Isso é uma opinião particular minha. Fazer aqui as minhas reverências para fazer a leitura do verso. Wagyana Timiranda Siagyana Jana Salakaya Chakshu Militar Jena Tasmai Shri Guru Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual preste minhas humildes e respeitosas reverências a Krishna, reverências à Suprema Personalidade de Deus. Estamos num mês especial, que é o mês de Purushottama, da Pessoa Suprema, que começou agora, no dia 15 de maio, e vai até o dia 17 de maio a 15 de junho. E esse mês, que mês é esse? É um mês onde a gente celebra a presença de Deus mais fortalecida em nossas vidas, neste mês, a mais desse calendário, que é esse equilíbrio do calendário solar com o calendário lunar. A filosofia védica usa o calendário lunar, e nós aqui do Ocidente, nós usamos o calendário solar. E no mês de fevereiro, a gente tem, de 3 em 3 anos, a gente tem o dia 29 de fevereiro, que é justamente esse 29 que acontece de 3 em 3 anos, que dá origem a esse mês especial de Purushottama. Então, nesse mês especial de Purushottama, oferecemos os nossos serviços devocionais à Suprema Personalidade de Deus, para que Ele nos guie, ele intua, Ele fale por nós, Ele usa os nossos sentidos, né? Isvará Parama Krishna Satchitananda Vrigaha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Govinda é a causa suprema de todas as causas. E assim, ele sendo a causa de todas as causas, com certeza, absoluta certeza, ele está aqui agora em mim, para que eu possa falar melhor, para que eu possa explicar de uma forma mais clara. E todas as glórias são para Krishna, não são para mim. Eu apenas sou um instrumento. E nesse processo a gente usa os sentidos, a fala, o olhar, o gesticular, o tato, o ouvir, a leitura, de olhar e ler, ouvir. Né? A gente usa os sentidos para o Senhor dos sentidos, né? Isvará Parama Krishna, Satchitananda Vrigaha, Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Govinda Krishna é a causa suprema de todas as causas dos sentidos, né? Então, a gente sabe que Deus é tudo, Vasudeva Sarvasya. Deus é tudo, então, se Deus é tudo, Ele comanda os meus sentidos. Então, Rishikena, Rishikesha, Sevayam, Bhakitinho, Siate. O Tiate, perdão pelo meu sânscrito, não sou ainda uma erudita em sânscrito, mas tento dar força com o sânscrito aos versos. Então, utilizar os sentidos para Isvara, para o Senhor dos sentidos. E aí, nesse sentido, a gente vai entregando todo o serviço devocional para que faça sentido e para que nos tire dessa solidão, porque a solidão é fera, ela devora, ela é prima irmã do tempo e faz os relógios caminharem lento, nesse compasso do coração, porque se você se sente só, uma pessoa que se sente só, qual é o compasso do coração de uma pessoa que se sente só? Então, vamos aqui à leitura do verso 16 do capítulo 13, para a solidão. A verdade suprema existe fora e dentro de todos os seres vivos, móveis e imóveis. Porque é sutil, está além do poder visual ou cognoscitivo dos sentidos materiais, embora muitíssimo longe, também está perto de todos. Então, aqui, a Suprema Personalidade de Deus confirma que Ele está longe, mas, ao mesmo tempo, perto de todos. Então, se Deus está perto de mim, por que eu vou me sentir só? Então, você tem que praticar isso, você tem que entender esse verso como: se Deus está comigo, quem está contra mim? Se Deus é luz, como pode haver escuridão dentro de mim? Então, a solidão é uma escuridão dentro de nós, né? Então, a verdade suprema, quem é a verdade suprema? Deus, Krishna. Existe fora e dentro de todos os seres vivos, móveis e inertes. Por exemplo, uma árvore é inerte, mas é a energia de Deus, porque foi criado o Brahma. Brahma, que é o setor da criação da verdade absoluta, do Supremo.
Então, se ele está dizendo aqui, eu existo fora e dentro de todos os seres, móveis e inertes, e por que a gente não percebe isso? Então, ele explica, porque é sutil. A sutileza espiritual não é compreendida, nem absorvida, nem muito menos você pode perceber com seus sentidos impuros. Por isso que você tem que purificar, você tem que adoecer, você tem que gripar para fazer uma limpeza, né? Porque eu estudei bastante uma filosofia japonesa que diz que a gripe é uma limpeza, né? Que a gente se limpa das toxinas e das máculas, toxinas do corpo material e máculas do corpo espiritual. Então, porque essa energia sutil está além do poder visual ou cognitivo, ou da cognição da gente, que nós vivemos na ignorância, e desses sentidos materiais que são grosseiros, que não conseguem nos ver além do que nossos olhos materiais enxergam. Mas quando você começa a entender Deus, como você começa a entender Krishna, quando você começa a ouvir os mestres da Bhaktivedanta, da filosofia Bhaktivedanta, né, você vai limpando esses sentidos, você vai saindo dessa ignorância. E ele fala, embora muitíssimo longe, também estou perto de todos. Então, se Deus está perto de mim, por que eu vou me sentir na solidão? É justamente esse verso. É o verso de hoje, que é o capítulo 13, e o verso é 16, que é esse verso que eu acabei de ler. Agora vamos ouvir o que Srila Prabhupada nos diz. Na literatura védica, compreendemos que Narayana, a pessoa suprema, reside tanto fora quanto dentro de cada entidade viva. Salve Srila Prabhupada, que trouxe a consciência para o Ocidente, para resgatar as almas condicionadas que nascem no Ocidente, da ignomia do falso ego e do cativeiro terreno. Ele está presente nos mundos espirituais e materiais. Muito embora ele esteja muitíssimo longe, ele está perto de nós, a pessoa suprema Narayana, que é Krishna. Estas afirmações da literatura védica, Ashno, Duram, Vrajati, Sayano, Yati, Sarvata, Kata, Upanishad 1.2.21. É outra escritura sagrada védica. Ele está perto de nós. Muito embora ele está muitíssimo longe, ele está perto de nós. E porque ele está sempre sentindo bem-aventurança transcendental, não podemos compreender como ele está utilizando sua opulência plena. Então, a gente tem sentidos limitados para entender que Deus vive em bem-aventurança transcendental, enquanto nós vivemos em condicionamento material. E não podemos compreender como ele, Deus, está utilizando sua opulência, porque Deus tem opulência limitada e a gente tem limitada. Não podemos ver ou compreender com estes sentidos materiais que são grosseiros, como já falei. Na linguagem védica se diz que para compreender Deus, para compreendê-lo, não nos podemos valer de nossos sentidos e mentes materiais. Por quê? Porque estão impuras. A mente está impura, os sentidos estão impuros, as atitudes estão impuras. Como é que a gente faz, Ana Cláudia, para obter pureza? Cantando os santos nomes de Deus, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ouvindo sobre Deus, cantando os nomes de Deus e falando sobre Deus. Kirtaniya Sadhari. Pensar e falar apenas em Deus. Isso é possível? A gente tenta. A gente vai tentando, a gente vai colocando mais Deus vivo nas nossas vidas e tirando essas impurezas, esses lixos emocionais que existem em nossas vidas. Mas aquele que purificou sua mente e seus sentidos através da prática da consciência de Krishna, em serviço devocional, pode vê-lo o tempo todo. Aquele que purificou a sua mente e os seus sentidos. Mas quem não purificou vai ficar especulando, vai ficar dizendo que não entende, que essa filosofia é muito difícil, que não tem tempo para ouvir, mas tem tempo para botar a cabeça nas coisas materiais. Não importa a desculpa. Nós temos que colocar Deus acima de todas as nossas atividades materiais. Deus é o mais importante do que tudo, é mais importante do que a minha vida, porque foi Ele que me deu esta vida. E para isso a gente tem que servir a Deus, porque se não servir a Deus em consciência de Deus, a gente jamais vai entender Deus. Confirma-se na Brahma Samhita que o devoto que desenvolveu amor
pelo Deus Supremo pode vê-lo sem interrupção. Então, mas só aquele que se tornou uma alma pura, se tornou as Mahatmas, grandes almas, aquelas almas puras que veem Deus em tudo, em todos, e que, consequentemente, podem estar com Deus e ouvi-lo pessoalmente na sua morada. Enquanto nós estamos aqui tentando arduamente a limpar os nossos sentidos, a limpar as nossas atitudes, a limpar a mente que está conturbada, perturbada, obstinada, como diz a Juna, né? A Juna diz a Krishna, Krishna, como é que eu vou controlar minha mente se ela é obstinada, ela é forte, ela, né? E é mesmo, né? A mente é isso mesmo. Nós é que temos que travar essa batalha diária com a mente, para que a mente ela vá perdendo a sua força que tem sobre nós, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso sentir. E aqui, a própria escritura Brahma Samhita afirma que quem desenvolveu amor pelo Deus Supremo pode vê-lo sem interrupção, e confirma-se isso na Bhagavad Gita, no capítulo 11, verso 54, Bhagavad Gita 11, 54, que ele pode ser visto e compreendido apenas por meio do serviço devocional. Bhaktya Divi Ananaya Shakya. Então, através do serviço de Bhakti, é que nós podemos realmente compreender Deus e nos situarmos em consciência de Deus e ficarmos plenos da companhia de Deus, né? Quem tem Deus no coração, então eu sempre falo para mim, no coração de um devoto consciente de Deus, onde existe luz, não pode haver escuridão. No coração de um devoto pleno de consciência de Deus, de Krishna, onde existe luz, não pode haver escuridão. Consequentemente, não pode haver solidão. É justamente essa plataforma que nós estamos lendo hoje, né? E trazendo novamente essa leitura para o nosso cotidiano, nossa vida, para que nós possamos meditar em Deus e sairmos dessa mente impura, desse sentimento impuro, dessas atitudes impuras, para que a gente possa trabalhar em serviço devocional e um dia possa ver Deus o tempo todo. Porque isso é possível, sim. Mas para aqueles que querem realmente ver Deus e voltar para Deus, para a sua morada suprema, porque Jesus já diz, na casa de Deus há muitas moradas. Eu sou Ana Cláudia Chandra, Luiz Espiritualidade, demais redes sociais, aqui no Luiz Espiritualidade no YouTube. Se você gosta do que eu falo, deixe seu like, joinha, compartilhe sabedoria, e eu agradeço, porque quanto mais sabedoria a gente compartilhar, mais pessoas a gente pode tocar o coração para que elas saiam dessa solidão. Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita aqui, com Bhagavad Gita como ele é, capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Hare Krishna.